Hoje eu queria que a gente conversasse sobre uma coisa que eu venho aprendendo, mas mais do que aprendendo, eu venho tentando colocar em prática. E eu acho que pode ser útil para você também. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Prosa. E hoje eu queria conversar uma coisa com vocês sobre a questão da praticidade da fé. E quando eu digo praticidade, eu não digo no sentido da fé ser prática. Não sei se tem outra palavra melhor para descrever isso que eu estou querendo dizer. Mas eu sempre me certificando se está gravando. O como e o quanto devemos nos esforçar para colocar a nossa fé em prática. Por que isso é importante? São Paulo vai dizer em uma de suas cartas que a fé sem obra é uma fé morta. E mais do que entendermos a fé com obras como algo de ter que fazer alguma coisa, algum apostolado, trabalhar ou coisas do tipo, é como que a gente vive a nossa fé no dia a dia. Porque assim, vocês sabem, somos muito devotos aqui em casa de São José Maria Escrivá. E São José Maria Escrivá sempre falou muito sobre, e fala até hoje nos nossos corações, sobre transformar o nosso ordinário em algo extraordinário, né? Não é à toa que o nome do Prosa vem daí, em uma de a sua maior e mais famosa homilia, transformar em poesia heróica a prosa de cada dia, né? Então, usar o nosso cotidiano como nossa principal ferramenta e instrumento de santificação. Só que como que a gente faz isso, né? Eu me parei pensando nisso. Como que, se tivesse que explicar para alguém como que eu faço isso na prática, na minha vida, né? Como que eu coloco a fé que eu professo, aquilo que eu digo que creio, no meu dia a dia. Vamos além. Como que alguém na rua que não me conhece sabe pela minha vida aquilo que eu creio? Como que ela sabe o que eu creio pela minha vida, né? Melhorando a pergunta, o que a minha vida diz sobre aquilo que eu creio? Essa pergunta, meus caros, é fundamental, porque hoje em dia, infelizmente, é muito comum você ver pessoas dizendo: eu sou católica, eu creio, mas sempre tem uma vírgula. Eu costumo não confiar muito quando alguém diz: eu sou católico, mas não tem mais. Não existe mais, não existe um porém na nossa fé. Ou você é católico ou você não é, não existe condição. Não existe uma condição. A fé não é aquela revista de fazer pedidos, sabe? De cosméticos, para não dizer o nome, que você abre para fazer pedido. A fé não é isso. A fé católica não é isso. Ou você crê em tudo que professa, ensina e crê a Santa Igreja, ou você não é católico. Simples assim. Né? O sentido, eu explicava isso na Crisma há pouco tempo, o sentido de católico, mais do que ser universal, literalmente universal, verdadeiramente universal, católico vem da totalidade, é uma universalidade de uma totalidade, de tudo que lhe é necessário para crer em nosso Senhor Jesus Cristo, professa a Igreja Católica, né? Católico vem dessa totalidade. Então, ou você é total ou você não é. Não dá para ser católico parcial. É redundante. Entende? Como que a gente faz isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como que a gente aplica isso na nossa vida? E o exercício que eu fui fazer foi, obviamente, olhar para a minha vida e como que os sinais da minha vida, né? No meu dia a dia, da minha vida, que demonstra o que eu creio. E eu percebi que eu falho muito nesse sentido, né? Que eu falho miseravelmente nesse sentido de usar da minha vida como instrumento para buscar a santidade, como instrumento de santificação. E aí esses dias, vou contar um caso para vocês. Eu estava botando minha filha para dormir. A gente tem todo um ritualzinho noturno com ela. Depois de jantar, a gente brinca mais um pouquinho de brincadeiras mais
tranquilas e leves para ela ir baixando a bolinha. Depois a gente vai dar banho nela, já com as luzes apagadas, só com uma penumbra. Troca a roupa, dá banho, bota a roupa nela, passa os creminhos nela, arruma o quarto junto com ela, e ou eu ou minha esposa a gente coloca ela para dormir no quarto dela. Hoje, nesse momento, minha esposa está lá colocando ela para dormir enquanto estou aqui falando com vocês. E a gente tem que ficar com ela deita aqui no nosso ombro, a gente fica passeando pelo quarto, fazendo ou cantando uma musiquinha para ela, até ela ir pegando no sono, a gente colocar no berço e expediente concluído. Tem dias que esse botar para dormir é mais rápido, tem dia que esse botar para dormir é um pouco mais demorado, né? Depende da fase dela e tudo mais. Parênteses, disclaimer, estamos numa fase demorando um pouquinho mais. Algum salto aí que ela tá tendo, enfim. Outro disclaimer importante, já que eu tô falando da minha vida. Até há pouco tempo, Tereza tem 1 ano e 6 meses, até 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, só quem botava ela pra dormir era minha esposa, porque a Tereza só dormia mamando. E a gente conseguiu fazer o desmame dela e agora eu consigo botar ela pra dormir. Então, isso pra mim ainda é recente, né? Apesar de eu ter feito muitas vezes nesses 3, 4 meses, ainda é recente. E aí eu fui percebendo oportunidades nesses momentos. No início, quando eu botava ela pra dormir, e era algo novo pra mim, a gente eu cantava musiquinha pra ela e tudo mais, eu ia vendo as musiquinhas que ela gostava, meu repertório 100% católico, cantando musiquinhas pra ela e tudo mais. Às vezes demorava um pouquinho, como eu disse, às vezes era um pouco mais rápido. E eu fui vendo e percebendo. E é literalmente percebendo, porque eu acho que Deus foi colocando isso no meu coração aos poucos. Eu tinha uma ótima oportunidade de rezar ali. Aquele momento ali podia e devia ser uma grande oração, uma grande oportunidade de oração. Por que eu estou enfatizando esse momento? Porque, às vezes, o instinto, ou, enfim, o movimento natural seria, caramba, final do dia, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, estou exausto, eu tenho que ficar botando ela aqui para dormir, isso demora, isso desgasta, em pé, o cansaço. Muitas das vezes esse é o pensamento natural que pode ocorrer. Mas eu parava para pensar até racionalmente. Eu não preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar a minha filha para dormir. Ela não dorme sozinha. Eu preciso passar por essa fase. É uma fase inerente de todos os pais. Eu não casei para isso. Eu não sou pai para isso. Por que eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, ou reclamando, ou questionando? Entende? Eu fiquei questionando assim racionalmente. Eu sou pai para isso. Eu casei para isso. Então isso aqui faz parte daquilo que eu sou. Isso aqui faz parte daquilo que eu existo para fazer. Isso aqui é uma coisa que só eu posso fazer. Eu e minha esposa. Só eu posso fazer isso aqui. Só eu devo fazer. Isso aqui é um dever meu. Por que eu vou fazer isso de qualquer jeito, ou reclamando, ou não, e não utilizar deste momento que eu preciso fazer de qualquer jeito para rezar? E aí eu fui percebendo, isso foi lento e gradual, isso não foi de um dia para noite, que as músicas que eu cantava para ela, a grande maioria de Nossa Senhora, eu usava para rezar. Eu estava segurando minha filha e tinha a oportunidade de, cantando aquela música para ela, transformar aquilo em oração. E às vezes eu percebia que acabava a música, eu falava, baixinho ali, cochichando enquanto ela dormia, eu falava com Nossa Senhora. Eu rezava, eu entregava a minha filha, eu pedia pelo seu futuro, eu pedia pela vida dela. Eu usava daqueles momentos para rezar. Com esse pensamento, eu não tenho que fazer isso? Por que eu não faço isso da melhor forma possível? Sabe? Eu estou dando esse exemplo para mostrar para vocês, e para mim mostrar também, que
tudo aquilo que é inerente ao nosso estado de vida, tudo aquilo que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso ordinário, pode e deve ser instrumento, porque você vai ter sempre dois caminhos. Ou eu faço isso daqui de mau jeito, de qualquer jeito, reclamando, praguejando e detestando estar fazendo isso aqui, seja o que for da sua vida. Ou eu posso pensar, não tem que ser feito? E não tem que ser feito por mim? Por que eu não faço isso de um instrumento para rezar? De um instrumento de santificação? Parece um pensamento já espiritualizado, parece que isso já é uma grande oração, mas às vezes, se você parar para pensar, é um pensamento, esse caminho, racional. É um pensamento racional de eu preciso fazer, tem que ser feito, é um dever meu. Eu posso fazer isso da melhor forma possível, porque só eu posso fazer. Entendem? E a gente consegue aplicar isso para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. E esse é o fantástico de transformar o nosso cotidiano, o nosso ordinário, em extraordinário. Isso é transformar em uma poesia heróica a prosa simples de cada dia. Porque é isso, é no simples. Não precisamos de muito para rezar. As situações do dia a dia já são oportunidades. Os atos, as ações bem feitas da nossa vida já é uma grande oração. Então o convite para você hoje é esse. O que na sua vida só depende de você para ser feito e você pode fazer da melhor maneira possível e entregar isso a Deus e ofertar isso a Deus e isso ser o seu momento de oração. O que na sua vida pode e deve ser feito da melhor maneira para Deus. Fica esse convite para você. Espero que esse vídeo seja útil para você. Curta, comente, compartilhe o vídeo para que mais pessoas entendam isso. Vejo vocês no próximo vídeo.